que faltou. Não é verdade? Eu estou discutindo aí o que faltou. Então, mais uma vez, toda vida que se falar em necessidade pública, é algo que é necessário. Necessidade pública é algo que é necessário, é algo que é indispensável, é algo que tem que ser feito. Então, mais uma vez, vai passar uma avenida aqui, na Sargento Hermínio, Domingos Olímpicos, você vai ter que sair? Vai. Se você não concordar com o valor, você discute na justiça. Mas a indenização é prévia e justa. Na sua prova, ela é prévia e justa. Então, eu só saio depois que eu receber. Mas é necessário? É. Mas olha aqui o resto, vamos continuar. Beleza. É algo necessário, é algo indispensável, então ela tem que ser prévia, justa e em dinheiro. Ela tem que ser prévia, justa e em dinheiro. Ok? Mais uma vez, ela tem que ser prévia, ela tem que ser justa e ela tem que ser em dinheiro. Até aqui bem? Beleza. Só que a gente tem a utilidade pública. No caso da utilidade pública, é algo que vai facilitar. Utilidade pública é algo que vai facilitar. É algo útil. Mas não quer dizer que seja necessário. Olha a diferença. Na utilidade pública, eu estou dizendo que aquilo vai facilitar a minha vida. Mas é algo que precisaria? Não, não precisa não. Mas facilita? Facilita. Bora voltar para o exemplo aqui, Olha aqui. As casas que vão sair são essas. Só que tem essa casa aqui que vai ser desapropriada. Por que eu vou desapropriar essa casa se não é necessário? Porque ela vai facilitar a minha vida. E ela vai facilitar a sua vida como? Como é que ela vai facilitar a sua vida? Aí você vai dizer, ela vai facilitar da seguinte forma: eu vou desapropriar porque eu vou utilizar como um armazém. Um armazém, eu vou depositar o material lá. Eu vou usar como depósito, eu vou usar como armazém. Vou colocar uma tenda lá para os trabalhadores descansarem na hora do almoço. Vou colocar os banheiros químicos lá. Vou guardar o material lá. Então eu vou desapropriar esse terreno. A minha pergunta é: realmente é necessário desapropriar? Não é. Mas facilita a minha vida? Facilita. Então vai ser através de uma utilidade pública. Ok? Cuidado, necessidade é algo necessário. É algo que tem que ser feito. Utilidade pública é algo que vai facilitar. Então também tem que ser prévia, justa e em dinheiro. Ela também tem que ser prévia, justa e em dinheiro. Até que bem? Só que aí vem a terceira situação: interesse social. Você tem esse terreno aqui. Observem isso. Você tem esse terreno aqui. Só que esse terreno está cheio de mato, cheio de rato, ok? Cheio de poça d'água em relação a mosquito da dengue. Esse terreno aqui, você vai ter que dar uma função social. Por quê? Porque desse jeito está prejudicando a vizinhança aí. Então, bora dar uma razão social a ele. Você vai edificar isso aqui, vai construir algo, ou então você vai lotear e vender. Eu quero que você dê uma função social a isso. Vai fazer não? Mas agora eu vou aumentar o seu imposto. Vou aumentar o seu imposto para você pagar mais caro. Depois, não fez nada, eu vou tomar o seu terreno. Isso aqui é chamado de o quê? Interesse social. Interesse social por quê? Porque você está com esse terreno abandonado aí, então você não sabe viver em coletividade. Se você não sabe viver em coletividade, é porque você não está cumprindo a sua função social. Você não está cumprindo a sua função social. Você não sabe viver em coletividade. Eu vou tomar esse imóvel de você, mas eu não vou tomar porque é necessário. Eu não vou tomar porque vai facilitar a minha vida. Eu vou tomar porque você não sabe viver em
coletividade. Você não sabe cumprir as regras. Você não sabe cumprir a função social. Então você não sabe cumprir as regras. Se você não sabe viver em coletividade, eu sou obrigado a ter um terreno baldio, vizinho minha casa, onde passa rápido direto para lá. Você tem que saber viver em coletividade. Você tem que amenizar isso aqui, porque senão você vai perder a sua propriedade. Todo mundo entendeu? Então, quando eu falo em função social, é porque eu tenho que cumprir regras. Eu estou falando do interesse social. Olha isso, ó. Eu estou falando do interesse social. Então, mais uma vez, quando eu falo do interesse social, você não vai receber em dinheiro. Você vai receber em título, ou melhor, em títulos da dívida. Em títulos da dívida. Se for rural, títulos da dívida agrária. Se for urbano, títulos da dívida pública. O que é que eu quero que você observe? Presta aí. Olha aqui, ó. Eu desapropriei a casa dele aqui, certo? Eu desapropriei a casa dele. Eu vou entregar para ele o documento. O imóvel dele lá vale R$1 milhão. R$1 milhão. Ele não está recebendo dinheiro, não. Ele está recebendo um papel que vale R$1 milhão. E aí, anualmente, todo ano, ele vai lá e troca parte desse dinheiro. Durante 10 anos, ele recebe esse R$1 milhão. Ele está sendo penalizado. Se eu entregasse R$1 milhão na sua mão, é muito melhor. O que eu faço? O imóvel está horrível de vender hoje. Então o que eu faço? Eu abandono isso aqui, deixo alguém denunciar, vai desapropriar e eu recebo dinheiro. É melhor não para mim? É. Então, se dessa forma, era melhor. Então, não. Eu estou aqui me beneficiando, eu estou aqui me penalizando. Então, eu não vou lhe pagar em dinheiro. Eu vou lhe pagar em títulos da dívida. É um documento que vale o equivalente a dinheiro. Aí você vai dizer, mas aqui não está dizendo não. Vamos lá, abre o 24. Aqui não está dizendo isso não. Vamos agora interpretar para você lembrar na hora da prova, para você não errar na hora da prova. Olha aqui, ó. A lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade, utilidade e interesse social, que será indenizado de forma prévia, justa e em dinheiro. Para ainda, ele está dizendo que aqui é em dinheiro. Continua. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição. E a Constituição vai dizer, que não está aí, que o interesse social vai ser em títulos da dívida. Então você vai decorar do jeito que está aí. Eu estou explicando só para você entender. A minha pergunta é, toda indenização em dinheiro? Não. Olha a parte final. Ressalvado os casos previstos nessa Constituição. Então a minha pergunta é, toda indenização é em dinheiro? Você vai marcar o quê? Casos. Mas eu estou lendo aqui que tudo é em dinheiro. Não, você está lendo isso não. Você está lendo que ela é prévia, justa em dinheiro, ressalvado os casos previstos na Constituição. Então, se eu estou dizendo que tem uma ressalva, eu estou dizendo que nem tudo será pago em dinheiro. Todo mundo entendeu? Nem tudo será pago em dinheiro. Então, copinha aí para a gente continuar. É isso que você acabou de ler. Então, você vai sublinhar a parte mais importante, que é a ressalva. Ressalvado os casos previstos nessa Constituição. Ah. Certo. Você denuncia. Pode. Dependendo da situação, pode ver. É difícil. Tá? Eu vou fazer na mão. Vocês não falam não. Aí isso na prática a gente vai na prefeitura, né? Hã? Na prática se o imóvel é urbano, quem desapropria é a prefeitura. Se o imóvel é rural, é a União. Posso colocar isso aqui? Eu nem vou colocar não, mas eu vou colocar. Deixa eu botar aqui. Não, o Caio não está em artigo, né? Mas eu vou colocar a observação só por cada pergunta. Vamos lá. Tem coisa que eu vou falar agora só para dar a sua pergunta. Quando não está no artigo, eu evito. Não, mas eu vou colocar o que você perguntou. Vamos lá. Vamos lá. Toda vida que a prova falar sobre necessidade ou utilidade pública,
Toda vida que a prova falar sobre necessidade ou utilidade pública, quem é que pode desapropriar? Aí você coloca isso, ó, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Observem isso aqui, ó. Sempre que a prova falar em necessidade ou utilidade pública, qualquer ente pode. A União pode desapropriar, o Estado pode desapropriar, o Distrito Federal pode desapropriar e o município pode desapropriar. Mas se ele falar de interesse social, eu quero que você observe isso aqui, ó. Falou de interesse social, e se o imóvel é urbano, só quem pode desapropriar é o município. Se o imóvel é rural, só quem pode desapropriar é quem? É a União. Ok? É isso que eu quero que você lembre. É difícil cair sem prova? É. Porque para aí eu acho que eles não vão cobrar. Mas se você, por acaso, vai que cai, necessidade e utilidade, qualquer um pode. Mas interesse social, se o imóvel é urbano, só o município. Se o imóvel é rural, só a União. Tranquilo? Opinem para a gente continuar. Isso aí não fala não. Mas isso aí é. Como estava no edital, você tem que falar umas coisas. Aí você está adicionando. Professor, em cima de município é o quê? Hã? Ali, Em cima de município, aqui, interesse social. não, professor. Aqui, Distrito Federal. Obrigada. Eu posso pagar esse lado aqui? Pode? Quem terminou de copiar já pode ler aí o 25. Terminar a vizinha. Pode? Vamos lá. Quem pode ler o inciso 25? Pega aí o inciso 25. Logo ao lado do inciso 25, você já vai anotar o quê? Requisição administrativa. Ok? Você já vai anotar isso aí, ó. Requisição administrativa. Requisição administrativa. Ok? Requisição administrativa. Quem pode ler o 25, por favor? Parou aí, você vai sublinhar isso. Iminente perigo público. Sublinha isso aí, ó. Iminente perigo público. É algo que está para acontecer, mas ainda não aconteceu.
Ok? Olha a palavra aí, ó. Iminente perigo público. Está para acontecer, mas ainda não aconteceu. Vai lá, pode continuar. A autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada a proprietarização de Se houver dano, vamos lá. Então eu tenho indenização aí. Vamos para cá. Olha o exemplo. Eu tenho um rio aqui, tenho aqui os ribeirinhos, aquelas pessoas que moram aqui, ó, na beira do rio. O que está acontecendo? Está chovendo muito aqui. Ok? Então está aqui, ó. Está chovendo muito aqui em Fortaleza. O que é que está acontecendo? O rio está subindo e vai causar um desastre aqui. Essas casas vão desabar, as pessoas vão sofrer acidente por até morrer. O que eu faço? Eu retiro essas pessoas daqui e coloco nessa propriedade particular. Vamos dizer que aqui é uma quadra de uma escola. Eu vou colocar essas pessoas aqui nessa quadra. Coloco as pessoas aqui. Então o que é que eu estou fazendo? Eu estou usando de uma propriedade particular. Ok? Para evitar que ocorra essa catástrofe aqui, eu pego e tiro essas pessoas e coloco aqui nessa propriedade particular. Eu estou tirando a sua propriedade? Não. Olha a diferença aqui, ó. Na desapropriação, olha aqui, ó, eu perco a minha propriedade. Eu deixo de ser o dono daquilo. Eu não sou mais o dono daquilo. Eu perdi a minha propriedade. Então, de novo, na desapropriação, eu deixo de ser dono. Na desapropriação, eu deixo de ser dono. Olha aqui a diferença. Na requisição administrativa, eu continuo sendo o dono. Você apenas está usando a minha propriedade, mas a propriedade é minha. Se ele foi o cara do lado. Pronto, um exemplo também. Eu vou pegar, o exemplo, você está no carro, o policial lhe para e vai usar seu carro. O carro não é seu? Você vai perder aquele carro? Não. Mas ele está usando aquele carro para perseguir alguém. Ok? Claro que tem que ter o interesse público. Mas está aqui, ó. Iminente perigo, já estou usando a propriedade particular. Então, o que você perde provisoriamente, cuidado, ó, é uma perda provisória, tá? Não é definitiva. É uma perda provisória da posse. Durante aquele período que está sendo usada a sua propriedade, você fica sem a posse. A posse não é sua, mas a propriedade é. Você continua sendo dono desse terreno. Você continua sendo dono dessa quadra aqui. Mas a minha pergunta é, eu estou usando ela agora? Não, estou não. Por quê? Porque você está usando. O ente público está usando aqui. Então a autoridade competente vem e utiliza. Depende da situação, não tem como recusar não. É como Ok? se estivesse pegando só emprestado. Hã? É como se estivesse pegando É como se eu emprestado. estivesse pegando emprestado. Pronto. Aqui não, aqui tomou de mim. Aqui eu deixei de ser o dono. Na desapropriação, eu deixo de ser o dono. Não é mais minha. Aqui, o documento é no meu nome ainda, mas eu não estou usando. Exemplo, o carro é seu, está no seu nome, mas não está usando, não está na sua posse. Ok? Eu posso fazer isso? Posso. Desde que não seja para interesse particular. O interesse tem que ser um interesse público. Vai lá. Aí, tipo, o proprietário, o dono, ele pode, se ele for um cara esperto, pedir como se fosse aluguel. Com indenização, vamos lá. Beleza. Próximo passo é, olha aqui agora. Eu tenho direito a uma indenização? Eu estou vendo que na desapropriação, você me disse que eu tinha o quê? Direito a uma indenização. Na desapropriação, você me disse que eu tinha direito a uma indenização. Mas a minha pergunta agora é, eu tenho direito a essa indenização por você estar utilizando da minha propriedade? Aí você vai dizer, depende. A primeira coisa é, a sua propriedade foi utilizada? Foi. Mas a pergunta é, houve dano? Você teve algum dano, sofreu algum prejuízo? Aí você vai dizer, não. Você não teve
não tem indenização. Primeira coisa, se não teve nenhum dano, eu vou usar da sua propriedade, eu vou utilizar da sua propriedade, mas eu não vou indenizar você. Quantos dias for necessário? Quantos dias forem necessários. Interesse público. Interesse público prevalecendo sobre o interesse particular. Então, mais uma vez, aqui é o que eu quero que você observe. O que é que eu quero que você observe? Que, olha aqui, eu sou o particular proprietário dessa propriedade aqui, mas por enquanto eu estou sem a posse. Mas eu vou ser indenizado pelo período que eu fiquei sem possuir o meu bem? Depende. Você sofreu dano? Não, então não vai ter. Mas se sofreu dano, vai. Mas cuidado. Essa indenização, diferente do que ocorre na desapropriação, ela não vai ser prévia. Ela não vai ser prévia. Ela vai ser posterior. Ela vai ser anterior. Ela vai ser depois. O senhor citou uma quadra de colégio, né? E se esses alunos ficarem sem aula, por exemplo? Aí não vai poder. Vai ter que ser uma coisa que dá para utilizar sem prejudicar a educação. Professor, se o dono da quadra alugasse a quadra e o pessoal fosse jogar, né? Pagar para jogar. Mas aí não vai. Aí vai ficar sem ganhar esses dias, aí você vai provar que houve um dano, aí o dano não vai Aí o indenizar. governo vai Isso é considerado dano. Pode ser. Ok? Se você provar que realmente aquilo der certo. Né? Ok? Porque você pode alegar que alugar, mas ninguém aluga. Aquele ali era para alugar. Você alugou quantas vezes no último mês? Nenhuma. Ok? Então cuidado, Então mais uma vez, eu vou me utilizar de uma propriedade particular, mas tem que existir um iminente perigo público, algo que está para acontecer, mas ainda não aconteceu. Segundo ponto, essa indenização tem como pressuposto um dano. Sem dano não há indenização, e se houver o dano, a indenização não vai ser agora não. É só o quê? Posteriormente. Então só depois de eu utilizar é que eu vou indenizar. Na desapropriação não, Na desapropriação a indenização ela é o quê? Prévia. Primeiro eu pago, depois você sai. Aqui não. Aqui primeiro eu uso e depois eu indenizo, se houver dano. Ok? Então aqui primeiro eu uso e se houver dano, eu indenizo posteriormente. Ok? Se houver dano, eu indenizo posteriormente. Pois é. Pode ser. Agora, uma coisa que aconteceu no concurso da Polícia Federal, foi a questão. O policial, minha na moto dele, deu um prego de gasolina. O que ele fez? Estava em uma senhora passando, parou o carro, deu uma carteirada, disse: desce aí que eu vou utilizar o carro. A pessoa deu o carro pensando que era isso aqui. O que aconteceu? Ele parou no posto de gasolina, pegou a gasolina, trouxe aqui de volta, devolveu o carro e foi lá e abasteceu. A minha pergunta é: o que ele fez era possível? Não. Porque não é interesse público, isso é interesse particular. Então, na prova, ele vai saber se é uma requisição administrativa. Não. Ele vai responder por isso. Por quê? Porque ele não poderia pegar uma propriedade de um particular por interesse particular. É só por interesse? A questão da prova dizia exatamente isso aí. Isso é uma requisição administrativa, não é? Por que não é uma requisição administrativa? Porque isso é interesse particular. Ok? Vamos continuar. Próximo. Vamos anotar uma observação. Copinha aí para a gente anotar a observação. Terminar a vizinha aí. Tá quente aqui dentro, né? Professor, tá Quente, tá muito frio. bom? Já é bem para diminuir a temperatura, né?
frio, frio quanto assim, eu acho? Hã? É. Vamos pra cá? Pode botar a observação? Olha aí, quando você tem um terreno e você decidiu plantar nesse terreno, você agora virou, tá certo? Você agora vai virar aí um empresário e você decidiu plantar maconha. Vamos plantar maconha aqui para a gente poder vender, né? E pagar aí as dívidas. Aqui. O problema é que você está praticando um ato ilícito. Olha a diferença aqui agora, ó. Você está praticando um ato ilícito. Se você está praticando um ato ilícito, você sofrerá uma expropriação. Olha o nome, ó. Você sofrerá uma expropriação. Ou então, uma desapropriação. Ou então, uma desapropriação, chamada de desapropriação confisco. Confiscado, tomado, o governo vai tomar a sua propriedade. Claro, ela vai tomar e mais, você vai responder penalmente. A gente não está nem falando penalmente aqui. Eu só estou dizendo que você irá perder a sua propriedade. Certo? Você será expropriado. É a chamada desapropriação confisco. Aí a minha pergunta é, cadê a minha indenização? Você está praticando um ato ilícito. Então, nesse caso, é sem indenização. Aqui não há indenização. Você está sendo confiscado. Eu estou tomando a sua propriedade. Então, não há indenização nenhuma. Ok? Eu estou tomando a sua propriedade. Isso é chamado de expropriação. Ok? Isso aí é chamado de expropriação. Cuidado com isso. Então, a expropriação é quando você praticou um ato ilícito. Não confundir com a desapropriação por interesse social. Interesse social, você não cumpriu a função social. Eu estou praticando algo ilícito? Não, eu apenas não estou seguindo as regras. Ok? Cuidado com isso. Ó. Quando eu falar de interesse social, eu apenas não estou cumprindo as regras. Quando eu falo de desapropriação confisco, ou então a palavra que a prova pode cobrar, que é essa, ó, expropriação, eu pratiquei um ato ilícito. Ok? Eu não estou apenas deixando de cumprir as regras. Eu estou praticando um ato ilícito. Copinha aí e vamos agora para o próximo passo. Penhor. E aí, professor? Um exemplo, ó. O cara tem um terreno, né? É um exemplo prático, é uma situação hipotética. É, isso aí não. Aconteceu com você? Aconteceu com seu vizinho? Não? Então vai lá. Um amigo seu. O cara tem um terreno abandonado, né? Certo. Aí o pessoal faz uma bocada lá, ele vai perder o terreno dele, sendo que não é ele. Não, aí você vai provar que você não tem nada a ver com isso. Não, mas o pessoal vai chegar lá, né? Aí que a bocada lá, né? Ele diz, Não, mas aí, beleza. Mas aí o proprietário está participando? não, Se ele tiver, não é, a gente vai ter que dar um... Hã? o terreno Ah, abandonado não. é dele, só que ele não vai lá, deixa a bocada. Mas tem uma propriedade, tem um registro, é dele. Então, para ele não perder, ele vai ter que dar uma função social a esse imóvel. Ele pode até perder, mas não vai perder sem indenização, não. Porque aí ele não está cometendo um ato ilícito. Mas ele tem que dar uma função social, ele vai ter que murar aquele terreno, ou então ele vai ter que provar que murou e o pessoal que quebra e passa, sabe, a pessoa mura o terreno e a pessoa quebra, não tem nada no terreno, vai fazer um buraco ali no muro e passa. Mas aí ele vai ter que provar que não sabia. Porque eu estou em posição de esperto, né? Finge que eu não sei, planta lá, se der problema, entendeu? Tem tudo isso aí. Você tem que ter todo o contexto aí, a prova vai ter que dizer o que está acontecendo. Beleza? Pode continuar? Então vamos para o próximo passo. Então a gente viu desapropriação, a gente viu a requisição administrativa
E agora a gente vai ver o que? A penhora. Mais uma vez, ó, a gente viu a desapropriação, a gente viu a requisição administrativa e agora a gente vai ver a penhora. Essa penhora é um ato judicial. Você não pode fazer justiça com as próprias mãos. A gente já viu isso aqui. Você não pode fazer justiça com as próprias mãos. Então a penhora, ela é um ato judicial. Ok? A penhora, ela é um ato judicial. Ela é um ato judicial que vai tirar um bem seu. Você vai perder a propriedade. Perda da propriedade. Mas essa perda da propriedade é através de uma ação judicial. Por quê? Porque você tem uma dívida. Você vai perder a sua propriedade porque você tem uma dívida. Você fez uma compra, não pagou, aquela loja onde você não pagou vai entrar com ação contra você, vai ganhar, e aí agora um oficial de justiça vai chegar na sua casa para pegar algo que é seu. Isso é chamado de penhora. Penhora é um ato judicial onde você perde a sua propriedade porque você tem uma dívida. Essa penhora ela é feita por um oficial de justiça. Mas parece que é questão de Que documento? tipo assim, eu fiz um empréstimo e lá no contrato tem que ser caso eu não pague, eu perco a propriedade. Não, você não vai ensinar isso. Você está devendo, você está assinando um documento para fazer uma compra. Né? Você se comprometeu, aí o que acontece? Vou dar um exemplo, vou pegar o seu exemplo aí. Então está aqui você. E você fez uma compra aonde? Você comprou aonde? Você comprou no Extra, pronto. No Extra. Você comprou uma TV. Uma TV de 15 mil reais. Tá bom essa TV de 15 mil reais? TV é essa, hein? Hã? Tá barato? Tá caro? Tá bom o preço? Então, tá, você conseguiu uma pechincha aí, uma televisão de 15 mil reais. Cada promoção, porque geralmente ela custa 30, tá na metade do preço. TV massa, Então tá aqui, 15 mil reais, tá? Segunda mão. E você disse, peraí, eu vou comprar em 2 vezes. Parcela em 2 vezes, por favor. Estourado. Beleza. Por quê? Porque você sabia que não ia pagar. Né? Sabe que a gente faz isso, né? Quantas vezes? Parcela aí à vista. Ou parcela aí uma vez só, tá bom. Aqui, ó. Vou pagar esse valor à vista. Tá aí, parcela do cartão não. Cadê esse exemplo, né? Já fiz esse exemplo, porque vai exatamente para a gente encaixar lá, ó. Tá aqui, ó. Lembra que a gente falou isso na aula? Eu não posso fazer justiça com as próprias mãos. Então, a empresa vai poder entrar contra você direto e ir lá e pegar um bem na sua casa? Não. Ela não pode fazer isso. Exatamente porque a gente estudou. Não posso fazer justiça com as próprias mãos. Então, ela vai entrar com uma ação e a justiça é que vai lá na sua casa pegar esse bem. Foi isso que a gente já viu quando a gente falou o seguinte: eu não posso fazer justiça com as próprias mãos devido ao processo legal. Mas isso só se eu tiver algum bem. Aí, vamos lá. Eu cheguei na sua casa como oficial de justiça. Vou penhorar aqui alguma coisa seu. Mas você não tem nada no seu nome. Devo, não nego, pago quando puder. Não tem o que eu tomar. Eu não posso tomar algo que não é seu. Ok? Se você não tem nada no seu nome, se não tem nada, não tem nada, então nada. Não tem nada para pegar. Vai lá. É um exemplo real, fictício, é seu então. Vai lá, beleza. O dono da empresa, a empresa que eu mais trabalho. Certo. Ela está com mais de 1 ano e meio, pagou online, está botando o pessoal para fora, pagou as despesas lá do seguro. Certo. Aí se ele tiver bens, valores, transferir para a mulher, para os filhos, no decorrer do trâmite da justiça. Aí isso é fraude. Aí não pode não. Você consegue pegar. Aí agora ele volta contra a empresa. A empresa não tem bens, aí eu posso pedir a desconsideração da personalidade jurídica. O que eu faço? Eu pego, tiro a pessoa jurídica e entro com os bens do particular. Ok?
Então, mais uma vez, ó, eu não posso fazer justiça com as próprias mãos. Agora, quem é que vai fazer isso? É o oficial de justiça. O oficial de justiça chega lá. E na minha casa, esse oficial de justiça, ele só vai poder entrar entre 6 e 20 horas. 18 não, 20 horas. Ele pode entrar na sua casa até às 20 horas com um mandado judicial. Ok? Ele pode entrar na sua casa com esse mandado judicial. Ok? Então, mais uma vez, ó, ele vai lá com esse mandado judicial para pegar um bem seu. Só que aí tem uma coisa interessante, ó, isso aqui é um caso real. Vamos no caso real aqui. Tinha um sujeito que tinha comprado um carro, tá? Financiado o carro e não pagou. O que foi que, claro, que o banco fez, entrou na justiça e conseguiu, na verdade, um mandado judicial para tomar o carro. Olha a cabeça. Cuidado com o que a gente fala e cuidado com o que você interpreta. O que eu estou dizendo é, deixa o carro na sua casa, guardado. O oficial de justiça só vai poder entrar entre 6 e 20 horas para poder pegar aquele carro de volta. Até que bem? Beleza. O sujeito lá foi beber uma cerveja lá no Ordões. 11 horas da noite, o oficial de justiça passou no Ordões. Por acaso, porque acontece os acasos, né? Viu a placa do carro, parou, vamos agora revogar esse carro aqui, está penhorado. Eu aprendi lá no Tiradentes que você só pode penhorar entre 6 às 20. Onde é a sua casa aqui? Porque o carro está no meio da rua. Se está no meio da rua, eu posso penhorar a hora que for. Cuidado com isso. É entrando na sua casa, não é no meio da rua. Então quer dizer, eu posso penhorar meia-noite, pode estar no meio da rua. E se o carro dele estiver estacionado na frente de casa dele? Está no meio da rua. Ele Ok? pode pegar? Pô, claro que sim. Sem permissão. Não é seu? Sem permissão não tem. Você nem pagou? Vamos lá. Então eu tenho um mandado, eu tenho uma permissão, ó. Eu tenho o quê? Eu tenho uma ordem Mas tá falando judicial. horário não, ué. Que horário? Ah, é só pra entrar na casa. Entrar na casa. Para entrar na casa é esse horário. Tá aqui, ó. Então a entrada. Tá no meio da rua? Tá, mas tá na calçada da minha casa? Tá no meio da rua. Eu acabei de dizer que a calçada não era a sua casa. Não é verdade? Vai lá. Desculpa. Então, beleza. Então, olha aqui mais uma vez, ó. Então, voltando para cá. O oficial de justiça vai penhorar de 6 às 20. Tem que ter uma ordem judicial. Feito isso, vamos voltar para o que importa. A penhora agora é a sua casa. Eu vou penhorar a sua casa. É isso que importa para a gente agora. Não é qualquer bem, é a sua casa. Tá? Eu posso apagar isso aqui? Vamos lá. Então a questão agora é: eu vou penhorar a sua casa. Vamos começar a segunda parte. A sua casa pode ser penhorada? Aí você vai dizer: depende. Depende de quê? É o único imóvel que você tem? Aí você vai dizer: essa casa aqui é o único imóvel que eu tenho. Essa casa é o único imóvel que eu tenho. Se é o único imóvel que você tem, ele é chamado de bem de família. Se ele é o único imóvel que você tem, ele é chamado de bem de família. Se ele é um bem de família, ele é impenhorável. Se ele é um bem de família, ele é impenhorável. Até que bem? Então, por mais que eu tenha uma dívida, eu não perco essa casa. Por quê? É o único imóvel que eu tenho. Todo mundo entendeu? Por mais que eu tenha uma dívida, eu não perco. Salvo. Quando a dívida, olha aqui agora, ó, quando a dívida é uma dívida do próprio imóvel.
quando a dívida é uma dívida do próprio imóvel. Não entendi. Vamos lá. O IPTU. Por exemplo, o IPTU. Se você não paga o IPTU, você pode perder a propriedade. Exemplo 2. Financiamento. Você comprou o imóvel financiado. Você pode perder? Claro que sim. Você não pagou a taxa de condomínio. Você pode perder? Pode. Você não pagou a taxa de condomínio. Você deu o seu imóvel como garantia porque você foi doido para ser o fiador de alguém. Então quer dizer, você pode sim perder a sua propriedade. Olha aí, ó. Você pode sim perder a sua propriedade. Exatamente. Não pagou, o condomínio pode entrar contra eles. Mas que o condomínio não é vantagem pegar o apartamento, é vantagem receber a taxa. Né? Ok? Então vamos lá. Mais uma vez, a dívida do imóvel. Então, se a dívida do imóvel, a casa que você mora, é penhorável ou ela é impenhorável? Penhorável. É aí que a gente vai para o inciso 26 agora, tá? Preste atenção. A minha casa eu não perco, a não ser que a dívida seja da casa. Até tudo bem? É isso que eu estou dizendo aqui, ó. A casa eu não perco, a não ser que a dívida seja da própria casa. Todo mundo entendeu isso? Então agora eu vou explicar o que é que eu quero que você coloque na prova. Vamos lá. A prova vai colocar isso aqui, ó. Vou separar agora para você entender. A pequena propriedade, a pequena propriedade rural. Primeira coisa, pequena propriedade rural. Vou dividir agora aqui. Pequena propriedade rural. Pequena propriedade rural, onde a dívida é uma dívida da propriedade. É uma dívida do imóvel. Olha aqui, ó. A dívida é uma dívida do imóvel. Olha aqui, ó. A dívida é uma dívida do imóvel. Tá? Só que esse imóvel é trabalhado pela família. Trabalhado pela família. Quando eu digo que é trabalhado pela família, eu estou dizendo que eu não tenho empregados habituais. Você não se utiliza de empregados. Só quem trabalha naquela propriedade, quem é? São os próprios membros da família. O problema é que tem que ter uma terceira situação. Essa dívida foi para a atividade produtiva. Exemplo. Vou separar isso aqui agora. Ó. Exemplo. Eu dei o meu imóvel como garantia para comprar grãos para plantar. Eu dei o imóvel como garantia para comprar um trator para arar o terreno. Se a dívida foi para pagar imposto, ou melhor dizendo, se a dívida foi de imposto, se a dívida foi de financiamento, ou etc., nesse primeiro exemplo aqui, ó, nesse lado aqui, você vai colocar que o imóvel rural é penhorável. Nesse outro exemplo aqui, você vai colocar que ele é o quê? Impenhorável. Entendi não? Vamos dar um exemplo agora para tirar desse gráfico aí, tá? Olha aqui. José, tá aqui José, tá aqui João. Tanto José como João, eles têm uma pequena propriedade rural. Tanto José como João têm uma pequena propriedade rural. José, na propriedade dele, só quem trabalha é a sua família. Na de João, também, só quem trabalha é quem? É a sua família. Então, nas duas situações, já preencheu o segundo requisito. A propriedade é rural, é uma pequena propriedade rural, trabalhada apenas por quem?
pela família. Tem empregados? Não. Beleza. Só que na de José, essa dívida foi feita para um financiamento. Um financiamento, tá? Para eles comprarem aí produtos que não tem nada a ver com atividade produtiva. Financiar o imóvel, deram o imóvel aí, eles estavam precisando de dinheiro, deram o imóvel com a garantia e pegaram o dinheiro. Nessa segunda situação, eles deram a casa como garantia para investir aonde? Na atividade produtiva. Eles compraram um trator e compraram os grãos lá para plantar. Espera aí, olha aí, ó. Nos dois exemplos eu dei minha propriedade como garantia ao banco. Nesse primeiro exemplo, se eu não pagar, eu vou perder. Por quê? Porque a dívida é uma dívida do imóvel. Se é uma dívida do imóvel, ela é o quê? Penhorável. Até tudo bem? Mas para ainda, no segundo exemplo, também não é uma dívida do imóvel? É. Mas agora a pegadinha da prova é isso aqui, ó. Se a dívida do imóvel foi feita para a atividade produtiva, ela é impenhorável. É isso que a gente vai ler aí. Então, mais uma vez, basta ser uma pequena propriedade rural trabalhada pela família? Não. Tem que ser a dívida que foi feita para a atividade produtiva. Se a dívida foi feita para outra coisa, ele perde a propriedade. Pega o 26 aí, vamos visualizar lá pelo 26. De novo, a dívida do imóvel, eu perco ou não perco o imóvel? Perco. Mas se a dívida do imóvel é de uma pequena propriedade rural, trabalhada pela família, que vai ser utilizada para a atividade produtiva, eu perco o imóvel? Não, não perco. Então quem pode ler o 26? A pequena propriedade rural, assim definida em lei. Então você vai sublinhar primeiro, ó, pequena propriedade rural. Primeira coisa você vai sublinhar aí, ó, pequena propriedade rural. Se a prova tirar a palavra pequena propriedade rural e colocar assim, ó, pequena propriedade, o item já vai estar errado. Porque não é qualquer propriedade, não é qualquer pequena propriedade, é a rural. Ou então você tirar a propriedade rural ainda. Qual o tamanho? Pequeno, médio, grande? Ele não disse. Então, não vale. Se colocar grande, tá? Está errado também. Ok? Tem que ser pequena propriedade rural. Não pode tirar o pequena, nem pode tirar a palavra o quê? Rural. Não pode. Tá certo? Pode continuar. Desde que trabalhada pela família. Você vai sublinhar isso aí. Trabalhado pela família. O que é que significa trabalhada pela família? Sem empregados habituais. Quem trabalha lá plantando, arando, plantando e colhendo é quem? É a própria família. Vai lá. O que define? Se ela é grande, mas Aí olha aí, depende da região. Entendeu? Vai depender da região. Vai lá. não será objeto de penhora. Aí você vai colocar, não será objeto de penhora. Só que aí vem a parte final. Só não será objeto de penhora para fins da atividade produtiva. Você vai sublinhar essa palavra, atividade produtiva. Você vai sublinhar essa outra palavra aí, ó, atividade produtiva. Também a pergunta é, basta ser uma pequena propriedade rural? Não. Basta ser trabalhada pela família? Não. A dívida tem que ser feita por qual motivo? Para a atividade. Se não for para a atividade produtiva, o seu imóvel vai ser o quê? Penhorado. Agora cuidado. E se a prova disser, tem empregados? Se tem empregados, vai ser penhorado sim. Porque não pode ter empregados. Se tiver provavelmente são empregados. Se tiver um empregado, morreu. Não pode. Ok? Pode ser, não aplico, não, eu não vou aplicar esse inciso, vai ser penhorado sim. Então, mais uma vez, quando a dívida é do imóvel, uma coisa eu já sei. Qual é a regra geral? Se a dívida do imóvel é penhorável ou é impenhorável? Penhorável. Mas a pequena propriedade rural tem uma dívida. Ela pode perder como ela pode não perder. Vai depender de quê? Se é trabalhado pela família e se ele foi para fins de atividade produtiva. Todo mundo entendeu? Você é chamado no seu celular? Ok? Então, o que eu quero que você observe? Você poderia botar chamar seu celular colocando assim uma coisa de Nossa, direito. não é vírus, que fica aparecendo na internet aqui direto. Ah, é vírus?
Está entrando em sites proibidos, é isso? Ah, brincadeira. Então, mais uma vez, ó. Penhorável. Quando é que vai ser penhorável? Quando não preencher algum desses requisitos. Faltou um requisito, você vai colocar que é o quê? Penhorável. Se tem todos os requisitos, você coloca o que na prova? Ok? Vamos para o intervalo, a gente volta.